quer se conhecer, quanto mais eu conheço o meu Criador, mais eu vou me conhecer. Olá, bem-vindos ao Identicast. Aqui, conversas, aprendizados se tornam palavras que curam e transformam. Eu sou Fernanda Lima. Eu sou Isolda Azevedo e juntas vamos te conduzir em uma jornada profunda de identidade, crescimento e transformação. E o nosso tema de hoje, aliás, é um combo. Nosso tema de hoje nós iremos falar sobre moda, tendência e imagem pessoal. E estamos com uma convidada muito especial que ensina a transbordar a sua essência através da sua imagem, além de ser mãe, esposa, consultora, empresária e nossa amiga. Seja muito bem-vinda, Sheila Ribeiro. Ai, gente, muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Acredito que fazer parte desse projeto de vocês, para mim, é uma honra e eu fico muito feliz mesmo pela história de vocês, por tudo. Então, muito obrigada mesmo pela oportunidade. Então, nossa primeira pergunta para você é: quem é a Sheila? Ai, meu Deus do céu, quem é a Sheila? Olha, gente, sou a Sheila Ribeiro, sou esposa, mãe, sou cristã e eu tenho o meu maior prazer é compartilhar com mulheres e ajudar mulheres a transbordar realmente o seu melhor através da sua imagem, para trazer mais segurança, para saber quem elas são na sua essência. Então, esse é o meu propósito. Eu gosto de me comunicar com mulheres, eu gosto de viver nesse ambiente e gosto de fazer as mulheres se sentirem melhores cada vez mais. Show. Sheilinha, a gente tá agora nessa vibe aí devido ao filme do Diabo Veste Prada. Opa, errando a palavra. E tá uma tendência, várias trends, várias pessoas fazendo os vídeos no Instagram, indo assistir o filme, montando looks, né? Você percebe que as pessoas começam a reparar mais nessa preocupação de montagem de looks, até para assistir o próprio filme. E a gente vem no mito que se vestir bem é caro, ou que demanda muito tempo, ou que é muito complexo. É possível se vestir bem, elegante, com peças e acessórios acessíveis? É possível, sim. Primeiro que é muito legal todo esse burburinho com o filme, né? Porque, assim, leva a gente, as mulheres mesmo, a se prepararem. Eu acho o máximo se preocupar com a roupa que vai assistir o filme. Diante de um mundo que a gente tem tantas coisas, né, acontecendo ruins, as pessoas se empolgarem para poder viver coisas boas. E que eu acho que faz muito importante, sim, para a mulher, né? Ter esse tempo de mulher, viver e viver esse tempo. Então, assim, tem que se arrumar mesmo, tem que estar bonita mesmo para poder assistir, para viver esse evento. Porque eu acho que o maior evento é hoje. Então, eu acho muito importante isso. Eu acredito que se confunde muito as pessoas estarem se vestindo bem com o fato de estar glamouroso. E o fato de estar formal. Então, confundem, assim, elegância com formalidade. Então, isso é uma coisa que acaba dificultando um pouco a nossa vida, a vida das pessoas no geral. Porque, às vezes, a pessoa tá do nada, elas não se vestem, elas não ligam, né, pra se vestir bem. E quando tem um evento importante, aí elas se montam inteira, né? E aí coloca muita maquiagem, coloca cabelo e se arruma e parece outra pessoa. E realmente essa distância é difícil manter, né? Você está realmente toda montada. Montada todo dia. Então, eu acredito que a gente precisa facilitar isso. E tem como facilitar, né? Então, eu sou a pessoa que achava que para estar arrumada tinha que estar no salto, tinha que estar no blazer, tinha que estar toda maquiada, né? E aprendi também que não é assim, né? Então, a gente pode sim trazer para o nosso dia a dia constância, né? No fato, assim, de cuidado. Primeiro, na questão do cuidado. O que eu posso me cuidar? O que eu tô gostando do que eu tô enxergando? Tô me reconhecendo no que eu estou vendo? Então, isso nos ajuda a manter. Porque hoje, com a realidade das mulheres, é muito difícil manter, assim, a pessoa realmente ficar toda montada. Só se a pessoa gostar muito e se fizer muito parte do estilo da pessoa. Mas hoje a gente faz muitas coisas ao mesmo tempo. Você tá trabalhando, você tá carregando filho, você tá indo buscar filho na escola. Então, assim, a gente precisa se conhecer e adaptar
a nossa realidade, né? Adaptar o nosso gosto e a nossa vestimenta dentro dessa realidade. Então, é possível, sim, dentro de cada realidade. Você falou sobre adaptar, e foi uma coisa que, né, nós passamos pela consultoria da Sheila, e lá na consultoria você nos ensina muito a adaptar o que nós já temos para nos vestirmos de acordo com o evento, de acordo com o seu dia a dia, né, com a proposta, trazendo a sua essência, né, sem nunca esquecer a sua essência. E eu achei isso muito interessante na consultoria, porque, assim, às vezes pode ser que a pessoa tenha uma distorção errada. De consultoria, eu vou precisar comprar muitas peças e não. Nós aprendemos na consultoria que você, através do que você tem no seu guarda-roupa, você consegue montar looks muito bacanas. E aí eu queria que você trouxesse também dicas de como que as pessoas estão nos assistindo pode montar esses looks. Por exemplo, dar dicas de peças que são essenciais no guarda-roupa, né? E assim, no dia a dia, como que você faz essa montagem de looks com o que você tem? É assim, por isso que é uma coisa que a gente tem que construir junto. Pelo menos eu com as minhas clientes, eu passo isso, eu deixo isso muito claro. Que não é o meu gosto, não é o que alguém vai propor para você. A gente vai propor de acordo com o que você gosta. A gente tem a análise, né? A gente vai analisar o gosto pessoal de cada pessoa, a realidade, o dia a dia e o desejo de imagem, né? Porque isso é uma coisa que a gente também não pode fechar os nossos olhos. O que a gente precisa comunicar, né? Qual que é o nosso trabalho, o que vai favorecer a gente lapidar essa comunicação de uma maneira mais clara, sem sair também da nossa essência. Porque, assim, existe também a questão da pessoa ser ela, ter a essência dela, ter o gosto dela, mas ela está em um ambiente que ela precisa comunicar um pouco, talvez um pouco mais de força, que ela precisa adaptar a comunicação dela. Não quer dizer que a pessoa vai se perder. Por isso que, assim, é importante a pessoa ter um autoconhecimento, saber bem quem ela é, para a gente poder ajustar isso. Então, tá bom, a gente vai trazer elementos que vai facilitar essa sua comunicação, mas sem você perder a sua identidade, a sua essência. Sim. E, assim, um dos mitos maiores e o que mais dificulta é que a pessoa precisa ter muitas peças para poder estar bem vestida. Então, a gente vê, pela minha experiência, eu vejo uma realidade que as mulheres, elas deixam de viver muitas coisas, de fazer uma viagem, de fazer coisas muito importantes, fazer projetos importantes na vida, porque estão presas num cartão de crédito, pagando fatura de roupas, que quando elas vão sair, elas não têm uma roupa para sair. Então, o guarda-roupa está lotado, mas aí quando eu sair eu não tenho roupa e aí tem que comprar. Então, assim, quanto mais opção eu tiver, mais difícil vai ser de eu poder montar um look prático pro dia a dia. E tem essa, às vezes você tem muitas opções, só que você usa sempre as mesmas peças e pior, da mesma forma. Então, tem sim como as pessoas elas avaliarem o que ela gosta e avaliarem o guarda-roupa dela e enxugar. O pessoal fala muito sobre guarda-roupa cápsula, né? É muito legal ter um guarda-roupa cápsula, começa por aí. Só que às vezes aquele guarda-roupa cápsula não atende todo mundo, porque é uma pessoa que precisa realmente, né, ter mais variações de looks. Um guarda-roupa cápsula. É um guarda-roupa que ele é enxuto, com poucas peças para você fazer muitas combinações. Uhum. E aí a pessoa, né, é mais minimalista, né, gosta, né, então tá muito em alta, né? Mas o guarda-roupa cápsula não é para todo mundo. Então, assim, você precisa ter um armário funcional diante da sua realidade. Por isso que cada um tem a sua realidade. A gente precisa saber, nossa, eu faço muitas viagens, como é que eu vou ter um guarda-roupa cápsula, se a pessoa viaja bastante, tem muitos eventos importantes. Então, a gente vai avaliar de maneira individual. Só que existem peças assim, para quem está começando, todo mundo começa, né? Para esse guarda-roupa cápsula. Então, para quem está começando, existem peças, inclusive, foi muito bem mostrado no filme, no segundo filme, existem peças que você vai poder multiplicar de maneira muito fácil. Né? Então, uma boa base. Num guarda-roupa assim, funcional, o que a gente precisa ter? 50% de peças atemporais. E quais são essas peças atemporais? Uma boa camisa branca, um bom jeans de lavagem, um jeans médio, de corte reto, porque ele vai transitar muito bem de um ambiente... Ele não é
tão informal, então ele vai conseguir transitar em outros ambientes também. Você vai poder usar uma boa bota, uma bota de couro, né? De preferência uma bota de cor marrom, caramelo, que você também vai usar com cores claras, cores escuras. Um bom blazer, né? Sempre bem-vindo. A pessoa não precisa ser dependente de um blazer para ficar toda estilosa, mas um bom blazer, ele ajuda muito. Um blazer de verdade, estruturado, né? De uma cor, um marrom, um bege, ele vai te ajudar a você facilitar. Você tá ali com uma calça jeans e uma camiseta e ali você coloca um blazer, ele já muda. Uma boa camisa branca, eu acho a peça mais versátil. Começa por aí. Uma boa camisa branca, ela eleva qualquer look. Ela vai usar com uma boa camisa branca alongada. Então, você vai usar como terceira peça, vai usar como saída de praia, vai usar com jeans, vai usar com calça social. Então, assim, é uma peça que ela é muito atemporal. A gente vê fotos da Princesa Diana, né? Como ficava linda. Nossa, só uma camisa branca e uma calça jeans. E hoje, só uma camisa branca e uma calça jeans boa, você tá bem vestida também. 40% de acessórios. Então, assim, os acessórios, eles têm esse poder de mudar a intenção do look, né? Da sua imagem. Então, acessórios vai tudo. Vai lenço, cinto, sapato, né? Relógio, pulseira, brinco, chapéu, laço de cabelo, bolsa. Então, tudo isso ajuda aquela look bem básico, ele eleva o look rapidinho. E 10% de tendência, porque a gente não vive de tendência, mas ela ajuda, né? As peças de tendências é legal para poder modernizar aquelas peças atemporais que você já tem ali no guarda-roupa. Inclusive, falando do Diabo Veste Prada, né? No filme 2, a gente vê bem isso, né? Peças, a Andy, né? Com peças atemporais e que ela consegue ali, com o conhecimento que ela adquiriu, colocar, misturar os estilos, colocar peças para poder ficar mais moderna e com peças atemporais. Então, isso vai nos acompanhar para sempre. Tendo uma boa base, depois você vai acrescentando aí. O que a gente não pode é ter só tendência, porque aí daqui a 3 meses a gente já está com guarda-roupa velho já, né? Então, o mercado nos induz a isso. Só que a gente tem que ter esse conhecimento para a gente não cair, não ser levado pelo que a mídia está falando. E muitas vezes também a tendência, ela vem com peças atemporais, né? Como, por exemplo, uma roupa com risca de giz, né? É uma peça atemporal. A camisa de listras é uma peça atemporal que está em tendência. Então, assim, é muito legal. Vale a camisa investir, né? listrada azul que você tem lá há muito tempo e está em tendência. Então, é ótimo, né? É perfeito quando isso se une. E nem tudo que está na tendência também você precisa usar, porque está a tendência. Sim. Então, se não fizer parte, não fizer sentido para você, não tem por que você ficar escravo da tendência, né? Use o que faz parte de você, uma cor, né? Use o que você gosta dentro do seu gosto. Por isso que, assim, eu gosto de usar, faz sentido para mim, faz sentido para minha comunicação, faz sentido para aquilo que eu quero transmitir. Então você pega. Senão, faz sentido para sua identidade, né? Faz Isso sentido para que exatamente. Importante de você conhecer ali e saber a sua essência, a sua identidade, você consegue saber se aquela roupa de tendência não combina comigo, ou tem coisa que nossa, isso combina muito comigo, Com certeza. né? Isso é importante você se conhecer. Esse fato de escolher peça, eu vou até contar uma coisa que aconteceu com a gente saiu, acho que umas 3 semanas atrás, eu fui comprar umas roupas que eu estava precisando, eu estava provando uma peça dentro do provador, ela estava do lado de fora, aí eu falei, ai, amiga, não sei se eu levo. Ela falou, pensa no que a Sheila falou, combina pelo menos com 3 peças que você tem no guarda-roupa. Aí eu olhei assim, eu falei, não combina. Então lá, não leva. Não leva. Então não leva. Uma das dicas que a gente aprendeu no consultoria. Não leva. A gente tem que se perguntar, a gente tem que ver se faz sentido, porque às vezes se você compra uma peça que não combina com nada que eu tenho dentro do guarda-roupa, aí eu vou ter que comprar outra peça. E às vezes você só consegue usar daquele jeito, né? Sim. Então, assim, é muito importante. Por isso que o conhecimento, ele não é para limitar. Então, quando na consultoria de imagem, você vai ter conhecimento do seu biotipo, vai conhecer a sua cartela de cores, vai conhecer as cores que mais valorizam a sua beleza, tudo. Vai conhecer o estilo proposto ali, as peças, né, quais são a comunicação que eu preciso ter. E tudo isso vai trazer liberdade, não vai te limitar.
Sim. Porque até assim, a gente tem todo um padrão, né? Pra poder passar, olha, a medida do blazer aqui, tudo. Mas depois que você tem todo esse conhecimento, você vai ter a liberdade pra usar da maneira que você quiser. E tudo nós não vamos ter, né? O mais importante é o nosso estilo, o mais importante é a nossa... A gente tem que se sentir bem. Primeira coisa, se vestiu, tá gostando do que você tá vendo, tá sentindo bem, só assim você vai segurar. Então não adianta o que outra pessoa vai falar. Então, assim, é importante a gente ter muito conhecimento pra gente poder ter essa liberdade pra poder escolher de maneira certa, de maneira que vai realmente valer a pena entrar dentro do meu armário, né? Sem desperdício, né? Legal. E conta pra gente, Sheila, como que você começou a fazer consultoria? Como que você começou nesse ramo? Então, para mim, a minha experiência, ela era assim. Eu sempre trabalhei eu trabalhei como analista de RH por muito tempo, em concessionária. Então, assim, era aquele padrão bem formal que eu amava, que para mim é o jeito de estar bem vestida. E eu sempre gostei muito. Eu sempre gostei de me cuidar, de estar bem vestida, enfim. Mas, assim, o meu parâmetro era olhar... Eu queria estar igual ao pessoal do meio. Então, assim, não olhava pra mim. Eu queria estar ali igual ao pessoal do meio. Via e queria copiar, né? E é normal isso acontecer, né? Porque às vezes a pessoa não tem conhecimento e tenta assim. Só que, assim, aí passou um tempo, passa muito tempo. Aí eu fiquei grávida. Veio a pandemia, na pandemia fechou tudo, fomos para casa trabalhar em home office, tive meu bebê, e aí, pronto, não trabalho mais na empresa. Para mim, eu ficava pensando assim, já que eu não tô indo trabalhar, não faz sentido eu me arrumar. Então, vamos aí, a leg e a camiseta. Nem roupa de casa, assim, que eu achava que era de casa, eu não tinha. Tipo, um short para ficar em casa, eu não tinha. Eu tinha roupas de trabalhar, que eu ia pra igreja, que eu ia pra qualquer lugar. E aí, veio esse primeiro baque, né? Então, vamos ficar ali de camiseta e leg em casa. E aí, juntou que fiquei grávida, o bebê nasceu, com a pandemia dentro de casa, comecei a engordar de uma maneira, assim, absurda. E nada que eu tinha fazia sentido pra eu usar, né? Porque em casa é outra realidade, né? Não fazia sentido pra eu usar, não cabia em mim também. E aí, eu fiquei perdida e eu comecei a me sentir mal com isso. Eu não sabia que a questão, assim, da minha imagem, ela ia me fazer me sentir mal. Eu estava protegida em casa, eu estava num emprego que estava me dando todo o suporte para eu poder ficar em casa e cuidar do meu filho. Eu estava vivendo um momento muito bem, numa casa que eu gostaria de estar com o meu filho, e eu não conseguia ficar, assim, satisfeita comigo, né? E eu estava começando a fugir do espelho. E coloquei toda a culpa no meu peso. Nossa, gente, nunca mais eu vou voltar. E aí eu abri o guarda-roupa, via que eu não conseguia entrar nas roupas, e aí me dava mais frustração ainda. Aí o que aconteceu? Eu comecei e falei, não, gente, não posso ficar nessa vida. Eu preciso mudar, eu preciso achar algum meio para poder viver de uma forma diferente. E aí eu falei assim, eu vou começar a pesquisar peças confortáveis para poder ficar em casa e arrumada. Aí eu comecei, eu falei, eu vou fazer isso paralelo, eu vou abrir uma loja de roupas online, porque é muito mais fácil comprar em atacado, e eu vou, além de comprar pra mim, eu vou comprar para minhas amigas e vender pra elas. E aí eu comecei. E aí eu fui criteriosa, assim, roupas confortáveis, roupas que você possa lavar na máquina. Eu comecei a ver a minha realidade e comecei a fazer esse critério para poder buscar as peças. Conjuntos, que eu possa estar, que eu possa sair, que possa lavar várias vezes na máquina, que não tenha que ter muito cuidado com a peça. Comecei a fazer isso. E comecei a gostar. E as minhas amigas também. Então, quando eu enviava algumas peças para elas, e elas, na mesma situação, elas não tinham coragem. Tinham amigas que não tinham coragem de ir até uma loja e constrangida por causa do peso, porque elas não se sentiam bem. E aí, quando eu enviava e elas se sentiam bonitas, eu falava, tá vendo? Eu tô facilitando a vida delas. E aí, me deu uma vontade de, gente, eu preciso ajudar mais. Elas começaram a perguntar muitas coisas para mim e eu não tinha o que passar. Eu falei, então eu vou buscar conhecimento. Aí eu comecei e falei, vou fazer um curso de alguma coisa. E aí eu achei a consultoria de imagem. Falei, vou fazer uma formação e aí eu vou ajudar as minhas amigas. E aí, quando eu procurei uma formação bem completa, eu comecei a aplicar em mim.
E aí, pra mim, foi uma transformação muito grande. Porque, assim, eu comecei a me conhecer, a olhar pra mim, né? E isso é uma coisa que às vezes a gente não olha mesmo. A gente olha as referências e como a gente quer ficar conforme as nossas referências. E não pra nós mesma. É difícil, parece que é uma coisa que deveria ser muito natural, mas é muito difícil, assim, né? Não é comum de acontecer. E eu comecei a olhar pra mim, e aí eu comecei a ver as peças que eu poderia me valorizar, independente do meu peso, né? Por mais que. E eu entendi também que eu tava numa outra realidade. Não cabia outra mais. estação, Era né? outra estação. Agora eu sou mãe. Não quer dizer que eu não queria ser uma mãe desleixada, mas mudou a realidade. Eu precisava, sim, trazer coisas mais confortáveis. E eu tinha como ficar bonita mesmo acima do peso. Então, eu comecei a descobrir isso, assim, e foi me acendendo, minha feminilidade, tudo foi acendendo, assim, de uma forma, assim, que nem eu, com o meu peso maravilhoso, conseguia ter. Porque aí, hoje, eu percebo, né, que eu tinha um padrão dos outros, eu queria muito me adequar ao ambiente ali, conforme eu via as outras pessoas. Então, eu era observadora, eu queria me vestir bem como as pessoas, eu não queria estar abaixo, também não queria estar acima de ninguém. E hoje, né, depois da consultoria, eu conheci o que eu gosto, o que eu posso vestir, e não só vestir, né? Cabelo, qual que é o cabelo que eu gosto, qual que é o tipo de maquiagem que eu gosto. Então, assim, conhecer comigo, a referência ser os meus conhecimentos e olhar pra mim, o que faz sentido pra minha beleza. Então, foi transformador. Aí, eu encontrei isso como um propósito de vida. Continuei com a loja, continuei no paralelo no meu trabalho também de recursos humanos. E aí, chegou uma hora que eu não conseguia mais conciliar. E tanto é que depois, eu passei por uma experiência assim, que eu tive que voltar presencial a trabalhar. E eu falei, gente, eu morava na Zona Leste, trabalhava em Alphaville. Eu falei, como é que eu vou? Agora eu tenho um filho pequeno, como que eu vou? Eu não posso mais voltar, não tenho mais aquelas roupas, como que eu vou voltar? E aí, esse conhecimento me ajudou muito, porque eu tive que ir, né? E eu tinha pouco dinheiro, não podia fazer um guarda-roupa novo para poder ir. Eu consegui adaptar, eu sei que eu peguei 2 blazers, sapatos baixos, não era mais aquele saltão, um mocassim, uma sandália baixa, uma calça jeans e 2 calças de alfaiataria e as blusas que eu vendia. Enfim, gente, passei 2 anos com essas peças, sem repetir os looks constantemente, mas repetindo as mesmas peças. Então, assim, me trouxe muita condição de poder usar com poucas peças, usar na prática na minha vida, né? Então, comecei, e dentro de uma outra realidade, poxa, dá sim para eu trabalhar no mesmo local que eu trabalhava, de uma maneira confortável e mesmo assim transmitindo a autoridade que eu preciso. Então, assim, eu vivi isso, e é isso que eu compartilho com as mulheres, porque eu vejo muitas mães, tenho clientes, né, amigas, clientes que são mães e estão nessa mesma realidade. Então, para mim, ferve porque eu passei por isso e é o que eu gosto de compartilhar, né? Quando eu vejo uma transformação assim, eu fico muito feliz. Porque quando eu vejo facilitando a vida das pessoas, eu fico muito feliz, porque para mim tornou uma missão de vida. Isso da autoestima é um fato que acontece com muitas mulheres, aconteceu semelhante comigo também. Eu vim de um processo de luto, então acho que eu fiquei 2 anos, assim, sabe quando você tem muita demanda e você não tem tempo para você. Então, tipo assim, eu nem queria pensar em mim na época, precisava responder aquelas demandas que eu tinha ali. E aí chegou num ponto que você fala, meu, o que tá acontecendo? Aí a autoestima começa a cair, tal. Eu falo que o conhecimento liberta, e isso é fato. Quando eu comecei a me interessar também por imagem, por se vestir, por tentar entender melhor, foi uma virada de chave, né? Eu comecei a usar roupas que eu achava que em mim nunca ia ficar legal. Eu falava, não, eu nunca vou colocar uma calça boca larga, sabe? Porque eu achava, eu sou gordinha, vai ficar maior ainda. Então, eu nunca vou usar blusa dentro da calça, porque vai destacar maior. Então, quando eu conheci também todo esse conhecimento, veio através de uma outra pessoa, depois através da Sheila, eu comecei a entender que eu conseguia, através da roupa, disfarçar que eu queria que disfarçasse e valorizar aquilo que eu queria que valorizasse. Então, eu comecei a entender melhor o meu corpo e comecei a me desafiar e a usar. E até comecei a investir em acessórios, porque não tinha. Tipo, usar colares, cintos, lenços, né? Que a gente começou. Então, realmente você precisa se descobrir,
se autoconhecer e começar a usar. É. Entender que você pode se sentir bonita, independente do corpo que você está naquele momento, né? E o conhecimento liberta, é aquilo que você falou. Ter coragem, assim, de se desafiar e falar, não, eu vou provar essa calça, mesmo que eu acho que não vai ficar legal. E eu provava, eu falava, nossa, ficou legal. E aí eu comecei a trocar o guarda-roupa, sabe? E foi muito bom, assim, minha vida mudou muito. Muito, muito, muito mesmo. É um respeito com a gente mesmo. E é o que eu mais priorizo, é o respeito com a cliente, com a pessoa. Porque é novo para ela, eu entendo. É difícil para todas nós, né? É uma coisa nova, a gente não está acostumado. Mas quando você tem um conhecimento e você vê na prática, olha, mas tá vendo como ficou legal? Você vai com todo jeito e apresenta para a pessoa uma proposta que ela vai valorizar e ela gosta do que ela tá vendo, é transformador. Eu amo isso, realmente. E assim, por isso que a gente precisa, às vezes, de ajuda mesmo, Sim. né? Então, assim, é que nem falando sobre o filme, eu vejo assim, né? Eu viajo. Eu viajo, assim, vendo a trajetória das pessoas. E eu gosto de ver a evolução, assim como a minha, porque a gente tá evoluindo, né? Então, assim, não quer dizer que esse estilo vai ser seu pra sempre, mas existe uma coisa que ele vai te acompanhar pra sempre, que é a sua essência. Tem coisa que você vai gostar, que você vai acompanhar, independente da fase que você vai viver. E a gente vê ali no filme, que nem no primeiro filme, a gente vê a Andy, que ela não falando sobre o Diabo Veste Prada, né? Que ela não liga pra moda, acha aquilo ali bobeira, né? E aí ela pensa assim, poxa, eu consegui entrar ali na revista, então isso é o suficiente, eu sou muito boa e eu consegui entrar. E aí a gente vê lá, né, o Nigel, ele chega pra ela e fala bem assim, olha, toma esse sapato aqui, né, já percebe que ela não tá bem no ambiente. Ela, não, mas eu sou muito boa no que eu faço, a menina que me contratou sabe disso. Aí quando ela passa por aquela experiência, né, do suéter azul, tudo, aí ela, cadê o sapato, né, ela já começa. E aí ela já percebe que o quê? Está no ambiente, como a gente tem que se adaptar ao ambiente, né? Estou num ambiente que aqui é tudo moda. Eu vou passar um tempo aqui, me propus a passar um ano aqui. Eu preciso, no mínimo, por respeito e para poder viver esse tempo aqui, eu preciso de conhecimento. Não tenho nenhum conhecimento, vou pedir ajuda. E aí ela vai e pede ajuda lá pro Nigel, que vai lá, ajuda ela. Como é bom a gente ter pessoas, né, que nos ajudam. Pode ser uma amiga, pode ser uma pessoa, né, que conduza, né? E aí ele foi lá, ajudou, trouxe um style ali que ele propôs para ela, que fazia muito sentido para o cargo que ela estava. E aí depois a gente vê que ela sai da revista e ela sai de uma forma, não que ela entrou, porque ela adquiriu conhecimento, e também não com o estilo não que ela estava lá trabalhando, porque não fazia mais sentido ela usar aquelas marcas tudo na realidade que ela estava. Mas você via que ela estava num look mais casual, num estilo mais casual, só que assim, com intenção, né? Ela manteve a franjinha, ela estava ali mais lapidada de uma forma casual. E aí, quando a gente vai pro segundo filme, 20 anos se passaram, aí a gente vê ali a posição dela. Ela não é a pessoa mais apaixonada por moda, mas é uma pessoa que ela teve conhecimento e ela fala no filme, né? O Nigel chega pra ela e fala assim, nossa, até que eu gostei do seu look. Ela, você gostou do meu blazer? Eu comprei no brechó. Então, a gente começa a ter, com o conhecimento que a gente tem, a gente começa a ter melhores opções, lapidar o nosso gosto, a gente refina o nosso gosto e a gente vai adaptando dentro da nossa realidade. Então, a gente enxerga isso, eu amo, né? Até no final, é um spoiler, né? Mas, assim, aparece ela com o suéter azul. E aquele suéter azul, inclusive, é o mesmo do primeiro, só que o recorte dele, ele tá como um colete e tudo. Então, assim, uma peça atemporal que ali passou 20 anos e hoje ela soube usar, entendeu? De uma forma mais moderna. Então, ela usa muito, né? E é aquele estilo. No segundo filme, a gente vê o estilo da mulher moderna, da mulher real. Por isso que eu amo, porque eu gosto que é mulher real, é a nossa realidade, né? Então, é uma pessoa que tá ali com um estilo que ela consegue andar de condução, ela corre, tá na correria, não adianta a gente tá lá naquele saltão super alto e com aquelas roupas toda muito apertada. A gente tá
está num mundo pós-pandemia. Hoje a gente faz várias coisas ao mesmo tempo. Não tem como a gente se limitar àquelas roupas muito enrijecidas. Então, a gente consegue. E a moda está a nosso favor para isso. Então, o nosso conhecimento, ele vai ajudar você buscar as melhores opções, né? Então, facilita para nós, né? Então, a gente tem opções para, dentro da nossa realidade, a gente conseguir adaptar. Então, tanto no nosso corpo também, que a gente não precisa, né? Que a gente tem essa... Eu escuto às vezes, eu não vou ficar bem enquanto eu não emagrecer. E aí, a gente vai tendo um trabalho com a cliente que ela precisa se sentir bem aqui, nesse processo. Eu escuto muito isso. Não vou ficar bonita, não me sinto bonita, porque enquanto eu não chegar no tantos quilos, no peso, eu não vou conseguir. E aí, pra gente poder... Vamos colocar uma roupa? Vamos colocar? Não é pra pessoa viver naquele peso pra sempre. Não é isso. Mas até isso vai te trazer segurança pra você alcançar o seu objetivo. Seja em qualquer coisa na sua vida, inclusive no seu peso, se você quer atingir um peso melhor, né? Então, assim, não é uma coisa que fica só ali nos looks. É um cuidado que você tá tendo, parando para se enxergar, respeitando você com vestindo o que realmente te valoriza, realmente o que você precisa, que você fica bonita, e vai para o seu cuidado com a sua saúde, vai com o seu cuidado com seus filhos, vai com o seu cuidado com a sua casa. Não tem como uma pessoa cuidar dela e não cuidar ao redor, né? Então, isso é uma coisa que ela vai para várias áreas da nossa vida, sim. Eu acho interessante também que essa busca por perda de peso, às vezes a gente fica, eu vou comprar aquele look quando eu emagrecer. Eu vou trocar meu guarda-roupa quando eu emagrecer. E aí você não, por N motivos, você não consegue emagrecer e você vai ficando mais frustrada ainda. Isso vai virando uma autossabotagem, você entra num ciclo e você nunca se desperta para começar, né? Nunca começa. Hoje a gente tem... Hoje, na minha realidade, tem muitas clientes chegando até mim por causa, né, que tá esse boom, né, das canetas, de tudo. As pessoas estão emagrecendo. E aí, eu quero ajuda, eu vou mudar todo o meu guarda-roupa. Aí, quando chega a cliente para mim, eu falo, calma, espera. Primeiro, porque às vezes ainda está no processo de emagrecimento. E segundo, você está mudando. Então, a probabilidade de você mudar o seu estilo é grande, porque é um novo jeito, né? Então, assim, você precisa de peças para você se sentir bem nesse processo. Então, vamos trazer conhecimento para você viver esse processo. E depois que você atingiu o objetivo que você quer, a gente vai avaliar e ver o que vai fazer sentido, porque muitas coisas você vai poder usar. Às vezes a pessoa tá tão assim que fala, eu não quero usar nada que me lembre aquele peso, né, e tudo. Calma, vamos olhar com carinho, tem peças que dá para aproveitar, tem peças que dá para ajustar, né, então assim, é uma questão assim de... Vamos olhar para você primeiro, antes da gente ver o nosso objetivo. Porque às vezes pode nem chegar, gente. A gente tá aqui hoje, a gente só sabe de hoje, o evento é hoje, o dia mais importante é hoje, a gente não sabe amanhã, né? Então a gente tem que usar a sua melhor roupa hoje, não é amanhã, você não sabe como que vai ser. Então pode ser que um dia chega a pandemia, quantas roupas de festas ficaram paradas no guarda-roupa por 2 anos. Então você não sabe, o evento é hoje, você precisa se sentir bem hoje. Acho que interessante também, você falou sobre experiências de clientes, né? Conta pra gente alguma experiência de cliente que te marcou, dessa mudança, acho que também de entender a estação que tá, né? Conta pra gente alguma experiência. Olha, tem muitas experiências, né? A gente vai entrando na vida, na intimidade de muitas pessoas, né? E uma das coisas que eu vejo e que eu já passei com algumas clientes, muitas elas não sabiam o que gostavam e usavam o que o marido propunha, né? O gosto do marido. Então, a pessoa, às vezes, insegura. E assim, não tem a segurança, ficou bonita. Enquanto o marido não ditava se é bonito ou não, a pessoa não seguia. E assim, muitos maridos querem o melhor, mas é de segunda visão dele, né? Ou marido, ou filha. Se minha filha não falar que tá bom, não tá bom. E eu tive experiências, né, de uma pessoa que ela falou assim, eu perguntava pra ela assim, e aí, o que você gosta? Eu não sei o que eu gosto. Eu não sei o que eu gosto de vestir. Se você vai me dar um presente, eu não sei. Você pode me dar qualquer coisa que eu for receber. Então, a pessoa não tem critérios de gosto, ela não conhece o gosto dela. E aí, eu lembro que nós passamos pelo processo da consultoria
né? E aí a gente comecei a apresentar, ela começou a se enxergar, parecia assim que ela estava invisível Você foi a ela mesma. desvendando ela mesma, né? Trazendo a essência junta, dela. ela mesma, ela vendo ali o cabelo e tudo. E aí, ela saiu para fazer umas compras e ela comprou uma calça que valorizava, que ela achava também, né? Que não ia usar aquele tipo de calça jamais, por conta de algumas características do corpo, tudo. Colocou uma roupa, soltou o cabelo. Gente, a menina, ela transbordou assim, que ela sempre foi linda, né? E o marido dela falava que ela era linda. Só que assim, era o que o marido dava, o que ele comprava pra ela, não tinha critério nenhum. E no final do dia, eu lembro que ela falou pra mim assim: nossa, eu nunca me senti tão linda. Muito obrigada. E eu fiquei tão feliz, porque assim, foi ela que fez tudo isso. Não foi eu. Foi um resgate Eu de ajudei identidade, ela né? a se enxergar, a gente fez junto. Por isso que o processo da consultoria é junto. Não é uma coisa assim que você vai lá e impõe, né? Que nem na televisão a gente vê, né? Gente, na televisão é um programa de televisão, né? É o gosto dali, é o que vai dar audiência e A tudo. tendência é... Mas ali não. Consultoria de imagem é sobre pessoas. Então a gente vai entender, vai compreender. Tem pessoas que já passei por experiência também de clientes que ela se separou do marido e ela falou assim: gente, eu não sei o que eu gosto, não sei o que eu gosto de fazer. Eu me separei há uma semana e eu preciso. Eu vim aqui porque a psicóloga pediu ajuda nesse sentido e ela falou que uma consultoria ia me ajudar. Então eu quero ajuda. E aí a gente vai fazendo todo um processo junto. O que você gosta? Vamos vestir isso aqui? Você gosta disso? Vamos vestir isso aqui? Colocar, a pessoa se enxergar, olhar no espelho e ver. E aí também ela finalizou o processo da consultoria assim muito bem, gostando, feliz dentro do possível ali que ela estava vivendo, mas assim, sendo uma pessoa, um indivíduo, né? Nós somos um indivíduo, assim. Quem é você? Eu sou alguém, né? E a gente se torna interessante quando a gente se conhece, porque as pessoas que estão ao nosso redor, nosso marido, tudo, elas têm algo que elas gostam em nós. E o que é? Quanto mais as pessoas que nos amam, elas querem isso, elas querem você, ela vai querer ver você bem. Independente, às vezes eu não concordo do seu estilo, o meu marido, tudo, eu não concordo, mas eu quero ver você bem, ver vestido de você, porque isso faz você. Né? Então, assim, a gente precisa... Ai, não vale a pena a opinião do meu marido. Não é isso. É você saber quem você é, para você ser melhor para os outros. Quanto mais a gente se cuida, mais a gente é melhor para as outras pessoas que a gente ama. Né? E quando você traz essa essência de dentro para fora, fica visível para as pessoas também, né? Parece que a pessoa acende, né? Transborda. A pessoa acende. Sim. E por isso que eu amo essa palavra, transbordar, porque para mim é transbordar mesmo. É transbordar o seu melhor. Nós temos o melhor. Qual que é essa melhor essência aí? Então a gente vai em busca dela. Para mim, quando eu fiz a consultoria com a Sheila, né, a Fê já tinha feito antes com uma outra profissional, depois com a Sheila. Mas eu, como só tive essa experiência com a Sheila, para mim foi exatamente isso. Foi trazer aquilo que já estava dentro de mim, né? Mas eu consegui trazer para fora. Consegui usar peças que eu não usava antes. Deu a chance para usar. Sim. Cores, passei até por um processo de cura, com a Sheilinha, que era de cores que eu não conseguia colocar devido a acontecimentos do meu passado, e aí eu consegui usar cores que eu não usava antes. E quando eu usei essa cor pela primeira vez, eu até mandei a foto para Sheila, né, Sheila? Foi muito emocionante. Eu mandei a foto para Sheila, eu falei: Sheila, eu consegui usar. Então, aquilo para mim foi um processo. Você vê que moda, tendência, né? Não é só sobre o que a mídia tá falando para eu usar, não. É você, além de se conhecer, além de transbordar, é você trazer essa cura, né? Muitas coisas é de dentro para fora. Então, e a questão da cor, para mim, foi uma coisa de dentro para fora, né? A consultoria, para mim, foi muito libertador. E as cores, ela tem esse papel, né? Ela, no processo até de consultoria de imagem pessoal, elas têm esse... de dar o gostinho para o look. Essencial na maneira da nossa comunicação. Porque, por exemplo, né, quando a gente está acima do peso, que a gente só usa preto, cinza, né? Às vezes uma camiseta branca, mas a maioria era aquele look monocromático, que você não tem uma cor, não tem nada, né? E às vezes, quando você coloca... Eu até brinco, tá de mau humor?
saia de casa e coloque uma camisa laranja, amarela, né? Isso mesmo. Porque você automaticamente vai conectar com outras pessoas e vai... A Exatamente. cor tem assim... E você transmite pra você, porque tem a parte da cognição indumentária, né? Que é como a forma que a gente se veste induz a maneira com que a gente vai agir no nosso dia. Então, assim, muitas pessoas, mulheres no geral, elas veem assim, olha, eu estou no Instagram, eu preciso ter uma imagem que comunique isso. Eu trabalho numa empresa, eu quero comunicar isso. Só que aí elas vêm com a questão de comunicar para os outros. Só que antes, o que ela está comunicando para ela mesma? Porque ela precisa entender, já que eu quero comunicar isso para os outros, você comunica isso para você. Se sinta seguro, porque afinal de contas, vai ser você que vai estar ali comunicando. O que eu estou comunicando para mim? E as cores, elas são fundamentais, né? Elas ajudam muito na nossa forma de comunicação. A psicologia das cores, ela já mostra isso. Cada cor tem a sua intenção. Então, não é à toa que a gente usa certas cores. Tem cores que elas vão trazer a gente para ficar mais para baixo. Tem cores que vão trazer a gente para ficar mais para cima. Você vai usar da maneira... Por isso que é bom o conhecimento, né? Porque aí você vai usar de maneira estratégica, de maneira... Aquele dia, gente, eu tô precisando de criatividade, eu preciso resolver um monte de pepino e não está vindo. Vamos ali, vamos ver, vamos colocar uma mistura de cores, uma combinação de cores, né? Vamos colocar isso na nossa mesa posta, na nossa casa, vamos usar as cores ao nosso favor. Ou aquela pessoa que eu quero, aquele dia que eu quero estar mais tranquila, que eu vou atender um cliente é mais sério e eu sou muito comunicativa, então eu vou usar uma cor mais leve, cores, né, mais sóbrias para poder melhorar esse impacto, já que eu sou uma pessoa que eu sou muito comunicativa, então eu vou melhorar, tranquilizar um pouquinho mais esse momento. Então a gente vai usando conforme a nossa intenção, não o nosso estado de espírito. Porque se você tá mal, acorda mal, só que você precisa trabalhar um dia e durante esse dia você tem que atender vários clientes, você precisa entregar o seu melhor ali no seu emprego, onde você estiver. Você vai ficar mal e vou vestir então o que eu tô me sentindo? Não, a gente vai ter que mudar isso. Vamos usar um esmalte vermelho, vamos colocar um batom vermelho, se possível, uma roupa que vai transmitir, que vai me ajudar a mudar esse estado de espírito que eu estou. Né? E isso é comum, gente, é normal. Deus colocou aí no nosso universo muitas cores para dar referência, para a gente transbordar mesmo e para a gente trazer conhecimento, para trazer para o nosso dia a dia. Então, a gente ir com intenção, não conforme o nosso estado de espírito. Já que você está falando de cores, fala 3 cores sobre a psicologia delas. Sobre 3 cores. Se você quiser. Escolhe 3 cores, porque senão eu vou pedir para ela falar todas. Olha, vamos falar sobre o azul, que é a cor preferida, né? Segundo a psicologia das cores, é a cor preferida das pessoas. Tanto é que foi ali a nossa questão, né? O azul, por quê, né? Segundo a psicologia das cores, a maioria das pessoas, elas remetem ao céu. O céu é azul. E quando a gente olha para o céu, a gente pensa em algo realmente divino, que existe algo a mais do que esse terreno aqui que a gente enxerga. Então, isso nos leva a acreditar que existe algo maior do que tudo isso que a gente está vivendo. Por isso que as pessoas, é um refúgio, parece que a gente tem que voltar para lá. É distante, mas parece que a gente tem que voltar para lá. E as pessoas remetem a isso, né? Então, assim, a principal cor que as pessoas, elas mais gostam, que traz mais confiança, né? Que as pessoas, às vezes eu tô numa reunião e qual que é a cor, né, que traz mais credibilidade? Geralmente é o azul, né? Então, assim, o azul é a cor que realmente preferida das pessoas e que nos remetem ao céu, remete toda essa tranquilidade. A segunda cor que eu amo também é o amarelo, né? Inclusive, tô de amarelo. Intencional, porque... Muita gente tem... O pessoal resistência ao amarelo. Eu também tinha. E assim, gente, amarelo é a cor que sorri, é a cor que realmente lembra o sol, lembra a alegria. Na psicologia das cores, mostra assim, que a probabilidade, se você está num ambiente que você não conhece ninguém e que você vê alguém de amarelo, a probabilidade de você se achegar a essa pessoa é maior do que a pessoa que estiver com outras cores. Então, é a cor da amizade, a cor da alegria. Então, transmite toda essa alegria mesmo, né? Transmite o sol, transmite toda essa
essa alegria. É a cor que realmente sorri. Então, é uma cor que é muito estratégica, né? Em muitos locais. Gostei dessa classificação. A A cor que sorri. O emoji é amarelinho, né? Então, a gente vê ali. Então, assim, é a cor que sorri. Pra mim, é minha cor preferida. E uma outra cor, o branco, né? A gente vê que é né, uma cor, né? E não tem como. As pessoas associam como tranquilidade, limpeza, clareza, leveza. E é realmente, né? Quando a gente fala... É questão de ambiente, né? De luz, né? De trazer luz, né? É a cor, a primeira cor que a gente vê até na Bíblia, né? E haja luz, né? Então, assim, é claro, traz clareza. Você gosta de um ambiente... Quando você está num ambiente claro, quando você vê... Você lembra a limpeza, lembra a clareza, leveza. Você quer transmitir isso, essa clareza, essa leveza, essa transparência, né, no que você está falando. O branco, ele é perfeito para poder usar intencional em qualquer coisa que você for fazer. Então, o branco, assim, as pessoas remetem a gente a realmente essa clareza, essa leveza, essa limpeza, né? A cor da limpeza mesmo. Show. E aí tem várias, todas as cores, cada uma tem um significado, gente. E só que assim, existe um significado no geral, que é a maioria das pessoas, só que cada pessoa pode ter uma experiência particular com cada cor. E aí que a gente, né, as pessoas vão trabalhar para isso, né, para poder ressignificar. Né? O mundo é colorido, Deus fez muitas cores. Se ele não se importasse com isso, seria tudo preto e branco. Mas não é. Então, ele se importa. Então, tudo que é belo, tudo que é bonito, a gente tem que acreditar que é mesmo, né? Então, se Deus fez, é porque é bonito. Então, a gente tem que ressignificar isso. Show. Então, dá de ficar perguntando milhares de coisas. Uma tá de branco. De azul você e falou as amarela três cores. Uma de branco, uma azul e outra amarela. É verdade, não foi combinado, né? Mas deu certo. Você vê que essa questão da combinação de cores, né? Até no ambiente. Tem pessoas que têm o branco, por exemplo, para hospitais, né? Tem pessoas, tem locais que não se usa mais parede nem o jaleco branco, porque tem pessoas que têm a síndrome do jaleco branco. Então, pensa em um jaleco branco no hospital, a pessoa entra ali dentro do hospital, elas podem ficar ainda mais... a pressão subir e tudo. Então, assim, aí as pessoas começaram a mudar para um verdinho, para trazer mais leveza, um azul. As paredes dos hospitais, muitos hospitais... tem a parede azul clara. Por quê? Porque na hora ali da cirurgia, o azul é a cor contrária do amarelo. E aí, quando você está ali numa cirurgia, dependendo da quantidade de sangue que acontece ali, se você for olhar numa parede branca, às vezes você pode achar que tem mais sangue do que tem. E quando você olha para o azul, traz um descanso para sua visão e você volta e começa a ver ali o vermelho como vermelho mesmo, né? A quantidade que tem. Então, as cores, elas estão por aí, sempre de maneira estratégica, né? Então, para o nosso dia a dia, coloquem cor. Bom, o filme vai trazer novas tendências para a próxima estação. Quais vão ser as próximas tendências aí para o outono? Outono e inverno já. Outono e inverno que é verão. Tão rápido, tá um verão aqui em São Paulo, pelo menos tá meio... Tá seco de outono, mas tá calor de verão, né? De verão. Então, Olha, a gente vê muita tendência que as pessoas já estão usando, né? Que a gente vê a risca de giz, a gente vê a alfaiataria, né? Bem... forte ali. A gente vê também muito os acessórios também. Vê a mistura de acessórios, pérola, acessórios de correntaria, né? Então, a gente vê acessórios também. Gravata. A Andy, ela traz um guarda-roupa, assim, muitas peças que vêm do guarda-roupa masculino, né? Então, tanto a alfaiataria, colete, calça, ela usa muita calça, bota e gravata. Então, assim, a gravata... Sobreposição também, que é bem alta, né? Monocromático também. Monocromático, que também todo mundo ama. O pessoal fica realmente elegante, alonga, é fácil, né? Porque nos alonga tudo. Então, tem muito. Tem o lenço. O lenço subiu, né? Que antes o lenço era muito na cintura. E agora o lenço tá no pescoço. De várias maneiras. Então, traz essa tendência também do lenço, dos acessórios...
bem marcantes, né? O óculos escuro, tudo. Então, a gente vê no filme, assim, o poder dos acessórios. Tanto na Miranda, tanto na Andy e em todo mundo lá. Então, a Uma gente cor percebe. também que eu percebi que trouxe bastante é o cinza, né? O cinza Sim, também. o cinza. E até os pontos de cor. Porque agora também, apesar da gente ter aí cores do ano, né? Ser o branco, tudo. Mas a gente vê também agora o pessoal usando também com pontos de cor. Então a gente E o filme vê trouxe até na isso Miranda também, né? ali um ponto de cor no sapato, sabe? Pontualmente. Aquele estilo mais elegante, né? Empoderado, porque vê ali ombros marcados, né? Cintura lapidada, tudo. Mas você vê pontos de cor bem estratégicos, que é muito legal também, né? Nos acessórios também, se vê acessórios. Viu? Você vai usar todos os seus lenços que você Dá pra usava usar na todos os cintura, você lenços. vai usar na... Agora subiu, lenço subiu. Não, pode usar onde você quiser. Na bolsa. Mas na Na bolsa, bolsa. lenço agora ficou, Você não vai vai ficar na aposentar cabeça, ele. agora veio pra cabeça também, Na né? cabeça. Então pode A usar. cabeça dá muito ar de Europa, né? Muito chique, fica Muito perfeito. chique. Mas ele subiu, né? Então faz com estilo gravatinha, ou você coloca realmente a gravata com acessório. Gente, tem muitas coisas ali que dá pra usar, pra gente Eu reproduzir. vi a tendência da gravata, eu vi bastante usando na cintura, como cintos, como Várias ao formas. invés de Usar usar como um assim, cachecol, assim. ser Então, usando assim, de outras formas. de Achei várias interessante. formas. Então, é bem legal porque são tendências e fáceis de reproduzir. O que eu mais amei é que são peças que, assim, looks que são fáceis de reproduzir e que não vão dar trabalho pra gente, né? Então, É acho só que pegar. Aí você não precisa gastar. Você não precisa comprar uma Pega- gravata. Às vezes você pega a gravata do seu marido. Exatamente. Tem gravata. O pessoal tá usando gravata, às vezes, como tipo um cachecol, assim, virando assim. Aham. Faz sentido pra você? Faz. Escolha um que faz sentido. Se não achar que não é a gravata, vai no lenço, vai em outra peça. Tem muitas tendências que dá pra gente fazer sem ficar presa a uma só, né? Uma outra coisa que eu falei de comprar agora, uma outra coisa que eu aprendi na consultoria, e eu acho que eu comecei a gastar menos com roupa depois da consultoria. Porque você, igual, você tá a tendência Pensa. é gravata, Pensa. pega a gravata do seu marido. Você não precisa comprar Pensa. uma gravata nova, você pensa. Você pensa. Você pensa Eu penso pra- 2, 3 vezes pra antes de comprar. comprar uma peça. Pensa, isso combina, você tem que combinar com pelo menos 3 peças, né, no guarda-roupa. Isso combina? Não combina, então. Faz- não precisa comprar. Isso faz exatamente. sentido pra mim? Faz sentido, faz parte do meu estilo. Isso. Valorizo meu biotipo. Combina com pelo menos 3 peças que estão lá no meu guarda-roupa. Então, isso já ajuda bastante. E assim também, às vezes, até eu, gente. Às vezes eu falo, meu Deus, eu preciso de um look e tudo. Vai primeiro pro seu guarda-roupa. Antes de você ir, vai lá. Tenta combinar, prova. Eu sei que é ruim provar, mas prova. Tenta você fazer combinações diferentes ali com o que você tem. Porque fica mais fácil. Poxa, aí eu tô precisando mesmo de uma calça jeans e tal. E aí vai fazer sentido aqui, porque eu vou poder usar bastante. Então, primeiro, vai no seu guarda-roupa. O seu guarda-roupa, às vezes, pode ter ouro ali. Olha, usou de uma forma uma peça em um look, vamos tentar usar ele em outro, ou com outra combinação. Tem uma camisa, eu já usei com essa saia. Então, vou colocar agora com essa calça. Deixa eu ver com esse aqui. Vou provar. Ficou bonita? Segurei. Me senti bonita. Estou segurando. Isso é uma coisa que é importante a gente saber. E exercitar isso. Eu tenho que olhar no espelho, eu tenho que gostar do que eu tô vendo. Sim. Porque a imagem com que a forma com que a gente se enxerga é a maneira com que o nosso cérebro entende que a gente é. Então, assim, eu tô gostando do que eu tô vendo, tô me sentindo bonita, a gente tem que reforçar isso. Quanto mais você olhar no espelho, mais você precisa reforçar isso. Olha, realmente eu tô me sentindo bonita, eu tô gostando do que eu tô vendo. Porque senão a tendência é a gente fugir do espelho e achar que, ai, não, eu vou ficar bonita só quando eu for sair mesmo. Então, assim, reforce isso todos os dias, tenta olhar pro espelho e faça isso com uma disciplina, né? Tô gostando, tô me achando bonito, tô gostando do meu cabelo, tudo. Então, você vai ter mais segurança para fazer as milhares de demandas que a gente tem durante o nosso dia. O dia todo. Okay. Bom, estamos caminhando. Já tá acabando. Passa muito Passa muito rápido. Papo com a Sheilinha, assim. Pode ser Tem 2 muita horas? coisa. Não, né? Tem muita coisa. Sheilinha, nesses minutos finais, eu queria que você deixasse uma mensagem para as mulheres. Acho que você entende as principais dores dela. E se você pudesse resumir, deixando uma mensagem para cada uma, como a imagem delas, elas podem ser quem elas são, com o que elas têm, né? Eu queria que deixasse essa mensagem e falasse suas redes sociais, tudo certinho. Então tá bom. Bem, vamos lá, né? Falar para as mulheres, né? Primeiro, se olhem.
Você é alguém. Para eu poder servir, eu vejo muito que muitas mulheres falam, eu não tenho tempo porque eu tenho muita demanda, então eu não tenho tempo para me cuidar. Então, é porque eu tenho filho, tenho um monte de coisa para fazer, tenho trabalho, tudo que tempo que eu tenho para poder me cuidar, eu pego o que tem. Só que assim, para você cuidar melhor dos nossos, dos seus, é importante você estar bem, né? Quando a gente está no avião, a gente derruba a máscara, se for precisar, se você tiver que usar, primeiro vai em você para depois você ajudar uma outra pessoa. Então, esteja bem. Né? Esteja bem, cuide de você nesse sentido. Olhe, quando a gente começa esse passo de eu vou começar a passar uma pequena make de manhã, um protetor solar, um glossinho, um blushzinho, tô gostando do que eu tô vendo, e isso vai me levar a pensar em outras coisas. Daqui a pouco eu estou me vestindo melhor, daqui a pouco eu preciso fazer, eu lembro que eu tenho que fazer exames e que eu não fiz meu check-up, eu penso que eu tenho que cuidar da minha mente, então se eu tiver que fazer terapia, tô precisando, eu preciso cuidar de outras áreas, eu preciso cuidar da minha casa, da organização, e isso começa em você e vai para todas as outras áreas da sua vida. Então, para eu poder, justamente porque eu amo muito a minha família, os meus filhos, eu preciso estar bem por eles, porque eles observam muito. Quem é mãe, os filhos, eles querem ver você bem, eles não querem se sentir um peso, né? Qual que é a justificativa? Eu não me cuido por conta do filho? É injusto, né? A gente falar isso com as outras pessoas. Então, assim, eu me cuido sim, porque eu amo meu filho. Eu vou cuidar da minha saúde, porque eu quero viver muito tempo com o meu filho. Então, o cuidado com a gente é o cuidado com os nossos que a gente ama. Então, isso é a principal coisa. E antes de você comunicar qualquer coisa para as outras pessoas, o que é que eu estou comunicando para mim? É importante, nós somos seres importantes, né? Então, assim, a gente precisa entender esse valor, nós temos valor. Se nós não entendemos esse valor, se a gente não se respeitar usando o melhor dentro do possível, da realidade de cada uma, né? E se eu aceitar qualquer coisa, a partir do momento que eu aceito uma roupa rasgada, uma roupa manchada, eu começo a levar isso a aceitar tratamentos, qualquer tipo de tratamento, qualquer tipo de amor. Então, assim, se eu começo a me respeitar, se vestir bem também é uma forma de respeito, né? Com a gente, com o outro. Então, se eu me respeitar, me cuidar, eu vou ter critérios, aquilo que eu vou entender o que eu quero receber, né? Então, eu vou cuidar de outras áreas da minha vida. Então, eu preciso me respeitar para que eu possa receber o melhor das outras pessoas também, eu possa ter critério e poder avaliar. Isso daqui faz sentido? Isso realmente é amor? Isso realmente é respeito? Então, começar se respeitando é a maneira de você respeitar ao seu redor. Perfeito. E é o que Deus quer para nós, né? Com certeza. Deus A quer gente pra tem, nós. e é a verdade. Se a gente for pensar nisso, a gente pode não acreditar. Mas se a gente acredita na Bíblia, a gente tá ali, né? A gente tem o valor, por quê? Porque o autor, ele nos assinou, ele dá esse valor para nós. Deus, ele nos dá esse valor. E é igual um quadro, eu sempre falo isso, o quadro da Mona Lisa. Ele é só um quadro, né? Você pode achar bonito ou não. A partir do momento que tem a assinatura ali do Leonardo da Vinci, a gente vê o valor que tem aquele quadro. Então é a mesma coisa. Eu acredito que eu tenho valor porque o meu artista, Deus, ele assinou isso. Ele me diz que eu tenho valor. Então, eu sou assinada por ele. Então, não é porque eu acho ou não, é porque é a verdade. Então, ele não me dá esse valor, segundo a Bíblia, e eu preciso acreditar nisso. Eu não posso cair na mentira do mundo, que é o contrário. Não, eu acredito porque a Bíblia diz que eu tenho valor. E o valor está naquilo que você é, não naquilo que você faz. Valide todos os dias Valide quem todos você é. Exatamente, a gente pode falar as nossas funções, nós temos muitas funções, mas quem que eu sou, né? E a Bíblia tá cheia de referências. E assim, quer se conhecer? Quanto mais eu conheço o meu Criador, mais eu vou me conhecer, porque foi ele que me criou, né? Então não tem como a gente colocar Deus numa caixinha, porque nós somos fruto da imaginação dele. Então a gente pode imaginar, mas a gente nunca vai completar, porque Deus é maior do que tudo. Mas quanto mais a gente quer conhecer, mais a gente se conhece. Quanto mais a gente conhece ele, mais a gente conhece, porque a nossa essência vem dali, né? Da vida eterna, né? De Deus. Ele colocou ali a nossa essência. Quanto mais eu conheço, mais eu vou conhecer o meu melhor que ele colocou em nós.
Glória a Deus. Palmas, ela merece. Amém, gente. Obrigada. Obrigada pela oportunidade. Obrigada mesmo. Para mim é uma missão, é um prazer mesmo estar aqui com vocês, compartilhando. A gente, esteve nos eventos. Para mim é um prazer sempre fazer parte disso, porque me edifica e eu fico feliz por cumprir aquilo que é um chamado na minha vida, que é compartilhar a vida na vida. Então, é compartilhar aquilo que Deus vem fazendo na minha vida e aprendendo uma com a outra. Então, isso é vida. A gente tá junto, né? É importante a gente estar junto, porque é a minha vida compartilhando uma com a outra. Então, a gente precisa estar junto. Então, vamos aproveitar a oportunidade. Você que quer aprender junto com a gente, vai ter um novo Identidade. Nosso quarto Identidade. É um evento que a gente faz todo ano. Vai ser agora no dia 18/7. Em breve a gente já vai estar divulgando aí os lugares, valores dos ingressos, tudo certinho, tá? Mas venha passar esse dia, uma tarde incrível com a gente. Vai ter palestrante falando de vários temas. A Sheilinha já palestrou com a gente, já esteve no segundo Identidade. Como palestrante. No terceiro, ela teve como... participante. Foi muito bom viver as duas experiências. Participante, no então, quinto muito também. Bom. Assim a gente sempre vai... Onde tem mulher, eu tô junto. E aí eu queria falar, você foi no Identidade, me fala a sua experiência aqui, como é que foi pra você? Muito bom as duas experiências, tanto de poder contribuir ali com aquelas mulheres. Você vê o pessoal... Gente, a gente gosta de um evento, né? A gente gosta de um evento, né? E você vê as pessoas lá, todo mundo na paleta, todo mundo ali empolgado. Então, foi muito bom poder contribuir ali. E participar também foi transformador, porque essas meninas aqui, elas têm o dom de conduzir, assim, de uma forma, assim, maravilhosa. Então, e em vários sentidos da nossa vida, tanto espiritual. Teve coisas que eu aprendi ali que eu trago até hoje para a minha vida, né? De maneira da questão de desenhar os seus objetivos, tudo. A partir dali, eu fui buscar muitas coisas de conhecimento, viu? Então, assim, muita coisa. A gente vai aprendendo uma com a outra. Compartilhei. Aí, ela faz algumas atividades, né? Que eu conheci outras pessoas. A gente trocou experiências. Eu pude conhecer, pude contribuir com a minha experiência. Pude aprender também. Então, é um local de aprender de vida na vida mesmo. De estarmos juntas. Mulher tem que estar junta as melhores, né? Eu sempre penso assim, a gente tem que ir atrás das melhores. Então, se eu não sou boa nisso, eu tenho que achar alguém que é melhor. E ali certeza. Vai ter um monte de gente que é bom em muitas coisas ali e a gente cresce junto. Como é que é bom ter amigas que Deus nos apresente, isso, né? Como é que porque assim a gente cresce, né? Exatamente. Sheilinha, mais uma vez a gente queria te agradecer pelo ter aceitado o nosso convite. E você é um presente de Deus nas nossas vidas. Você também. E eu acredito que está sendo também um presente para quem está assistindo esse episódio. Foi de muito aprendizado sempre. Conversar com a Sheilinha é sempre assim, você aprende muito com ela. É uma mulher de Deus e nós temos a honra de chamá-la de amiga. Deus obrigada. Vocês são maravilhosos. Deus abençoe. E como a Fê falou, dia 18/7, já reserva essa data, tá? Separa na sua agenda, não marca mais nada. Já coloca lá, evento Identidade. Porque nós estamos trabalhando, vai ser bênção. Estamos trabalhando e orando em cima desse propósito que o Senhor nos entregou, né? E nós, para encerrarmos, quer falar mais alguma coisa, Fê? Vejo vocês no próximo podcast. Isso aí. E para encerrarmos, nós gostaríamos de pedir para você compartilhar esse podcast. Segue a gente nas redes sociais, tanto no Instagram, se inscreve aqui no nosso canal, compartilha, porque quando você compartilha, a plataforma entende que o nosso conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. Então, nos ajude nessa missão, porque é uma missão não só nossa, mas é uma missão de compartilharmos vida, como a nossa convidada falou hoje. Então, te esperamos no próximo episódio e lembre-se, um passo de cada vez também te leva a lugares longe. Tchau, gente!